A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Feliz Páscoa, que nós estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa, dia 18 de abril. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal que é a RCC BH Oficial, que traz para mim e para você uma programação toda pensada, rezada e inspirada, né, para que você possa viver a sua espiritualidade, acolher os testemunhos. Então seja muito bem-vindo. Compartilhe, divulgue, ative o sininho para que você possa ser lembrado de toda a nossa grade, né, toda a nossa programação. Como eu disse, hoje é dia 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa. E a leitura que nós vamos fazer nesta manhã está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 53. Então, como eu sempre falo, já deixa marcadinho aí na sua Bíblia, para que a gente possa fazer a nossa oração. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peça ao Espírito Santo, nesta manhã, a graça do entendimento, a graça do acolhimento. Peça ao Espírito Santo a abertura do seu coração, para que tudo aquilo que for rezado, que for meditado, encontre o terreno fértil. Então, com as suas palavras, vai pedindo: vem Espírito Santo, eu te dou livre acesso, vem orar em mim, me faça capaz de acolher, né? Me dê a humildade de acolher a tua palavra e de colocá-la em prática. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Nós vamos então percorrer este caminho que fazemos todas as manhãs, que é a Lexio Divina, nos seus 4 passos. Pegamos agora a leitura de hoje. Lucas 24, versículos de 36 a 52. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles
e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse primeiro momento é aquilo que o texto diz, primeiro passo, né? É aquilo que o texto diz. Bem, ele está nos dizendo o quê? É uma continuidade do outro texto que fala sobre os discípulos de Emaús. Então, eles estavam ali comentando este fato quando Jesus se apresentou a eles. E nesse momento, eles pensaram que era um espírito. Estavam ali todos meio temerosos, com medo, inseguros. E Jesus se apresenta e mostra para eles as mãos e os pés, falando: vejam, eu não sou espírito, eu não sou espírito. E mesmo assim, eles ainda ficaram meio assim, uma linguagem mais de hoje, ressabiados. Aí Jesus pergunta para eles se tinha alguma coisa para comer. E eles oferecem o peixe assado e Jesus come e fala com eles, eu sou de carne e osso. Bem, diante disto, ele começa a recordar aquilo tudo que ele havia ensinado para eles. Sopra o espírito do entendimento e começa todo aquilo que a gente viu no evangelho do domingo passado, que estava em João, Aí ele recorda desde a lei de Moisés, os profetas, desde os salmos, tudo aquilo que falava de mim. E hoje se cumpriu esta promessa, Hoje cumpriu a promessa. Bem, pede então a eles que permaneçam na cidade, que aguardem o prometido. Aqui em Lucas chama o Espírito Santo de prometido, que vai chegar, que vai soprar sobre eles, para que eles possam cumprir a missão, que é pregar, perdoar os pecados e pregar a conversão, Pregar a conversão. Depois disso, Jesus os abençoa, eles continuam ali, despede deles, vai para o céu e eles ficam ali, adorando o Senhor. Então é este o contexto, é isto que o texto está dizendo. Vamos para o segundo passo, que é a meditação. Este evangelho, como eu disse agora há pouco, ele é o mesmo conteúdo, é o mesmo texto, mesmo fato, que foi narrado no domingo passado. No domingo passado apresenta o discípulo que não acreditava, que era Tomé. Hoje ele fala para eles, o que vocês têm para comer? Me dê algo para comer. Mas aqui é interessante a gente ver em todos os dois evangelhos o que não muda, o que é o centro de todos esses dois evangelhos. A partir do momento que Jesus recorda e passa com eles tudo aquilo, todo o ensinamento que foi dado, isto tem tanto no evangelho de domingo passado quanto no domingo de hoje. E aí ele vai recordando, Moisés, os profetas, que precisava passar por tudo aquilo, que precisava morrer, para que ele pudesse ressuscitar. Foi falando e foi explicando. Isso não muda, Esse é o mesmo fato. E termina dizendo que tudo aquilo que foi dito se cumpriu. E hoje nós temos essa certeza, De tudo que foi dito se cumpriu em Jesus. Tudo se cumpriu. E hoje, quando a gente percorre a leitura do Evangelho, que a gente faz a leitura orante, do Alexio Divino, E hoje, quando a gente percorre esses passos,
A gente tem essa certeza. Nós podemos dizer, né, podemos extrair desse Evangelho, né, que ao receber o Espírito Santo, no momento do meu batizado, no momento que você foi batizado, né, você dá esse testemunho do Cristo ressuscitado. Ele hoje está nos convidando, né, a comer com Ele, estar junto dEle, tocá-lo. O Senhor hoje te convida, me convidou a tocá-lo. Nesse momento eu o toco na palavra, eu o toco na minha oração pessoal, eu toco na Eucaristia. Ele me convida hoje, né? Vem, toca. Eu sou ressuscitado. Eu entreguei a você, né, no momento que você foi batizado, o Espírito Santo. E ele fala para os discípulos e fala para mim e para você que ao receber o Espírito Santo, né, assim como eles ficaram ali, encantados e adorando o Senhor, depois da bênção do Senhor, né, que ficaram ali adorando, o que eles fizeram? Encheram de alegria, voltaram para Jerusalém, porque de lá eles seriam enviados. E nós que já fomos batizados, já também fomos enviados. Para quê? Né? Para fazer o quê? Testemunhar o Cristo ressuscitado. Para testemunhar o Cristo ressuscitado. Sermos anunciadores do reino de Deus, com o coração cheio de alegria. Com o coração cheio de alegria. Repito, Ele hoje te convida. Toque em mim. Senta comigo. Você precisa ter essa certeza que o Senhor está no meio de nós. E nesse momento de encontro, eu não saio de lá do mesmo jeito. Quantas vezes vocês já me ouviram falar isso, né? Que quando a gente o experimenta, nós não somos mais os mesmos. Pode vir as dúvidas, pode vir as incertezas, os momentos de tristeza e de medo, mas ao meditarmos a palavra, ao acolhermos a palavra, nós não somos mais os mesmos. Fica em nós o próprio Jesus. O próprio Jesus. Então vamos para o terceiro passo, que é a oração. Que resposta que você vai dar para o Senhor hoje? Você quer mesmo? Você quer mesmo tocá-lo? Então vai falando com Ele, eu quero tocar no Senhor. E quero ser tocada mais uma vez pelo Senhor Jesus. Quero. Quero sentar ao teu lado, quero sentar com o Senhor, quero me entregar a Ti. Nesta manhã eu preciso muito deste momento, deste colóquio. Colocar tudo que tenho no meu coração, receber a sua bênção. Vai falando para Ele, né? Aquilo que você tem no seu coração, que te aflige, né, meu irmão, minha irmã, que te traz dúvidas, que te traz medos, entrega ao Senhor. Ele está te convidando para você ficar com Ele, para que você toque-o. Então vai tocando, entregando, né, suas alegrias, suas vitórias, o dom da sua vida, não é? Vai entregando e peça a Ele que o abençoe nesta manhã. Peça a bênção a Jesus e que essa bênção estenda a toda a sua família, em todas as situações que você tem vivido. Então peça ao Senhor esta bênção. Assim como os apóstolos ficaram ali, os discípulos ficaram ali encantados, adorando o Senhor, né? A gente já vai para o quarto passo, que é a contemplação. Feche seus olhos nesse momento. Contemple esta beleza de ver o ressuscitado no meio de nós.
Feche os olhos um pouco. Fique com Ele um pouquinho. Podendo, não é? Podendo, fique um pouquinho mais com Ele. Se possível, abrace a sua palavra. Né? Abrace a sua palavra. Abrace. Faz assim, né? Para que você se sinta acolhido por Jesus. Abrace a palavra. Com os olhos fechados, aperte. Converse mais um pouquinho com Ele. Né? E para durante esta semana, para o resto desse domingo, repita este versículo do Salmo 33, versículo 9. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia nele. Provai e vede como o Senhor é bom. Fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana, até a próxima.